taxa Selic diminuiu, alcança agora o menor patamar em 3 anos. A gente vai discutir os impactos dessa redução sobre a economia, bem recebida por alguns setores, mal recebida por outros setores, nessa conversa aqui no Jornal da Manhã com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, muito bom dia, obrigado pelo seu tempo, por estar conosco aqui. É a primeira queda registrada em 3 anos, a gente está acompanhando essa queda de braço entre governo e Banco Central, e aí a Selic chega agora a 13,25. Primeiro eu quero a leitura do senhor sobre essa decisão do Banco Central. Ela é positiva na leitura do senhor? E segundo, entender como é que isso agora será percebido por nós, os mortais aqui que estamos sendo impactados por essas decisões econômicas todas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez no Jornal da Jovem Pan. Olha, Tiago, enfim, a gente chegou num consenso até, diria, uma bandeira branca econômica e política com relação à política monetária do Banco Central. Eu acho que é importante destacar que a decisão, sim, foi uma decisão pautada em termos técnicos. Finalmente, o Brasil hoje ele tem espaço para uma redução das taxas de juros, da taxa de juros básica da Selic. E, de forma geral, a gente acaba colhendo, né, um trabalho que vem sendo feito há mais de 2 anos. A gente não pode esquecer que o Brasil foi o primeiro país do mundo a incrementar as taxas de juros lá no meio da pandemia, enquanto Estados Unidos e Europa ainda mantinham as suas taxas de juros baixas, e hoje esse ciclo, teoricamente, ele vem ao final, porque hoje a gente tem uma inflação mais controlada no centro da meta, que é o mais importante. A política monetária nesses 2 anos e meio, 2 anos e pouco, foi justamente para controlar esse aperto inflacionário que está tomando conta do mundo todo no pós-pandemia, e agora abre um espaço para o segundo semestre, que já era esperado, de mais cortes na taxa básica de juros. Para o consumidor final, quando você tem uma redução da taxa Selic no curto prazo, você não sente de imediato. Ela demora ali 2, 3, 6 meses para poder ter uma sensação de que realmente os produtos financiados estão mais baratos. Mas aquela pessoa que tem o financiamento imobiliário, ou que vai comprar um eletrodoméstico, ou que vai comprar um produto financiado, vai sentir no longo prazo ou no médio prazo que os produtos estão, sim, mais baratos. Professor, antes eu só preciso fazer um reparo. Eu não ia fazer porque o senhor fez um upgrade danado na minha carreira, no meu currículo, me chamando de Tiago. Mas o Uberreich vai falar, pô, olha lá, tá dando crédito para ele. Eu sou o Aros, só o Aros. O Uberreich é o titular da pasta aqui, que deve estar dormindo a essa hora. Se bem que o Tiago não dorme, então deve estar acordado escrevendo mais um livro. Mas só fazer esse reparo, que você fez um upgrade danado para mim agora, me chamando de Tiago, mas não é não. Lívia. Então me perdoe, Aros. Não, foi na verdade um elogio, tá tudo certo. É só para não deixar a audiência confusa, quem tá só nos ouvindo. Foi um elogio e o senhor sempre tão disponível pra gente, o senhor tem muito crédito com a gente. Não, tá sobrando. Não tem como base a Selic, pode ficar tranquilo, não por enquanto pelo menos. Agora vamos lá, professor, o senhor trouxe a informação sobre o tempo que pode levar para que nós possamos sentir os efeitos desse início de ciclo de redução da taxa básica de juros nos mais variados modelos de linhas e modelos e linhas de crédito, né? Logo depois que foi feito esse anúncio, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, já anunciaram quase que de imediato que pelo menos o crédito disponível para aqueles beneficiários e pensionistas do INSS, que é o mais seguro, que é o crédito consignado, já teve essa redução. Agora, para essas outras linhas de crédito, isso vai demorar um pouquinho mais. Agora, o senhor acredita que essa redução da última reunião do Copom é realmente uma sinalização? Isso está escrito, inclusive, na ata, de que teremos novas reduções? Estamos só começando um ciclo de redução? Daqui para frente, a tendência é de uma diminuição ainda mais significativa? Sim, eu acho que o próprio Banco Central ele sinalizou essa queda, né? Então, nós temos já uma expectativa para as próximas reuniões do Copom, quedas de até 0,5% por
por reunião. Então, a expectativa é chegar no final do ano com 11%, 11,5% de taxa de juros. Então, a gente pode esperar, sim, uma taxa de juros mais baixa no final de 2023. E 2024, a expectativa é que a gente fala tudo mais constante, né? Ou seja, se nenhuma variável negativa vier no meio do caminho, a gente chegue ali no patamar de 7%, 8%, o que é muito bom, né? Finalizar 2023 com uma taxa de juros acima de 10%, ainda é uma taxa de juros alta e é uma política que a gente chama de monetária contracionista. Mas já é uma sinalização para o mercado de que a inflação está controlada, de que a lição de casa vem sendo feita. E também a gente não pode esquecer, Lívia, que é uma bandeira branca política, né? Porque nós tivemos no primeiro semestre de 2023 um ambiente beligerante entre governo e Banco Central que, de forma geral, acaba prejudicando até esse ambiente de mercado que precisa ser um ambiente saudável, né? Houve ali uma votação de redução de 0,5% do presidente do Banco Central e do Galípolo, que é um diretor indicado pelo governo, que sinaliza que existe já um consenso técnico, importante destacar, que até então não foi reduzida a taxa de juros por motivos absolutamente técnicos, mas que a partir do segundo semestre a tendência é que tenhamos sim uma redução mais significativa das taxas de juros. Deixa eu trazer o Zé Maria Trindade aqui para essa nossa conversa, professora. Sua pergunta, Zé. Pois não, professor Hugo, muito bom dia. Eu tenho acompanhado aqui esse processo e vejo que as taxas de juros no Brasil estão muito altas, né? Isso puxa todo o mercado e quem dera que o consumidor tivesse como tomar um empréstimo nesse nível, né? É claro que o empréstimo para o consumidor é muito mais alto, porque inclui aí o spread bancário, que é o lucro, e mais risco, enfim, é muito mais alto. O debate é internacional sobre isso e tem argumentos para todos os lados. Eu conheço argumentos da direita norte-americana que não quer nem Banco Central, acha que não deveria existir Banco Central, acha que atrapalha. Mas a minha pergunta vem aí no sentido que o senhor já abordou, é sobre essa disputa entre o presidente Lula e o atual presidente do Banco Central. De certa forma até grosseira, ele nem fala o nome do Campos Neto, que é um nome conhecido, né? Fala aquele rapaz, aquele senhor e tal. Isso não é prejudicial, porque eu entendo o Banco Central como parte do governo. Tem um presidente com mandato por injunção legal, né? Mas isso não atrapalha o próprio governo e não provoca mais distorção na economia? Bom dia, Zé Maria, é prazer falar com você novamente, participar. Olha, Zé, a sua pergunta é muito boa, porque o Banco Central ele é imprescindível em qualquer governo de mercado. Né? Isso é fato, isso é comprovado tecnicamente há muitos anos, e não dá para um país como o Brasil não ter um Banco Central independente. Eu vou utilizar dois exemplos importantes para a gente destacar, que é a Turquia e a Argentina. A Turquia, o presidente, o Erdogan, resolveu fazer uma intervenção brutal no Banco Central turco, dizendo também, com a mesma narrativa de que as taxas de juros eram muito altas, baixou a taxa de juros por decreto, e hoje a Turquia tem uma das maiores inflações do mundo, descontrolada, e quando uma inflação sai do controle, é muito difícil de você resgatar isso. A gente já sabe historicamente como o Brasil sofreu para poder controlar a inflação. E o nosso vizinho aqui é a Argentina. A Argentina também tem uma política monetária não ortodoxa. O que significa isso? Que o governo sempre intervém ali nas taxas de juros e hoje tem uma inflação de mais de 100% ao ano, absolutamente descontrolada. Então, a gente tem que utilizar esses exemplos também para ver o que não deu certo. Né? E o Brasil hoje ele tem uma situação, se a gente for comparar com o resto do mundo, bastante confortável. Né? Se a gente for analisar Estados Unidos e Europa, que são países desenvolvidos, eles estão sofrendo para poder conter a inflação no pós-pandemia. Aqui a gente tem economistas experientes que já têm experiência na política monetária para o controle da inflação. Acho que esse é um ponto importante para destacar.
Outro ponto que você comentou que é muito importante a gente discutir, que o problema no Brasil não é a taxa de juros. É lógico que a taxa de juros real ela é muito alta no Brasil, e a gente está sofrendo para poder reduzir. Mas um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é o spread bancário. Quem paga 14% ao ano está pagando pouco, porque o spread bancário no Brasil ele é muito alto. Ou seja, o que é o spread bancário? O spread bancário é o lucro dos bancos, é aquele cálculo que ele faz para cobrar de um empréstimo. Então a gente precisa ter uma discussão um pouco mais profunda e analisar. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema financeiro com poucos bancos. Bancos são empresas. Né? E a gente precisa de mais concorrência, a gente precisa de mais bancos, a gente precisa de mais crédito. Se a gente for comparar com os Estados Unidos têm milhares de bancos, milhares de sociedades de crédito, o que faz a oferta de crédito aumentar. Então, se a gente não tem concorrência no Brasil, por mais que a taxa de juros esteja 13%, 14%, 15% ao ano, o spread bancário faz com que a taxa final seja 40%, 50%, 60% ao ano. Essa discussão, sim, ela é importante e é uma discussão profunda que a gente precisa resolver no curto e médio prazo no Brasil. Deixa eu agradecer o professor do Mackenzie, economista Hugo Garbi, que esteve conosco aqui no Jornal da Manhã. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, pela generosidade aqui na conversa. Um abraço. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Grande abraço.